igreja pode ficar de pé, por favor. Meu irmão, a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Dificilmente alguém vai lembrar, mas nós estamos numa caminhada em Tiago, capítulo 5, e a gente vai até o verso 20, até o último verso. Hoje não, hoje a gente vai ler só 16, semana que vem acho que a gente termina ou fica perto de terminar esse capítulo. Alex avisa a igreja, os irmãos que precisam de revista, tem 2 atitudes, 2 compromissos, 3 cópias de diário de ação
e 3 cópias de Vivendo. Então, quem quer, procure Alex, que ainda tem essas aí. Então, procure logo, falta um pouquinho, né? Procure logo, porque a gente está em atividade aí. Então, meu irmão, Tiago, capítulo 5, verso 16. Veja o texto que a gente vai pensar nele nessa noite. A gente vai destacar alguns ensinos importantes do apóstolo Paulo. A gente vem destacando e hoje a gente vai ver o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros. Uma versão fala pecados, né? E orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Amém. Aí, quais são os ensinos? O que Paulo queria passar com esse texto aí para a igreja? Eu espero que nessa noite eu possa ser um veículo e passar para você também. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por saber que o Senhor está com a gente, saber que o Senhor está nos guardando, nos poupando, nos livrando de tantos problemas. O Senhor tem nos livrado. Muito obrigado, Senhor. Agora, Deus, quando vamos pensar nas Sagradas Escrituras, obrigado pelo culto, porque o Senhor já nos ouviu, já nos abençoou, há de nos abençoar como o Senhor quiser. E agora, Deus, quando vamos pensar nas Sagradas Escrituras, precisamos do Senhor, Deus Espírito Santo, nos atrai para Ti, nos atrai para a Tua Palavra, e que esse texto, Senhor, possa iluminar ele em nossas mentes nessa noite. Trata com cada um de nós, Senhor, nos abençoando de uma forma especial. Eu oro confiado em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ensinos do apóstolo Paulo, não, acho que eu falei Paulo, é Tiago, né? Não é Paulo. Tiago estava ensinando a maneira não só de ser crente, mas também de andar como crente. Muita gente fala, não, ser crente é assim, meu irmão, o importante não é a teoria. O importante não é o ensinar, o importante é, claro, ensinar também, mas praticar. Então, a chamada de Tiago é, olha, o crente deve andar assim, os ensinos são esses, mas o importante é o praticar o Evangelho. Alguém já disse que a única maneira das pessoas aprenderem é através da sua vida, do exemplo que você dá, do seu testemunho da sua vida. Eu não concordo que seja só por aí. Eu acho que é um ponto muito importante, mas a gente aprende com a palavra falada, a gente aprende de várias maneiras. Agora, o ensino, praticar, o viver, e é essa chamada que o apóstolo, que Tiago está chamando aqui a igreja, né, dizendo, olha, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esses ensinamentos de Tiago são importantes para a vida do verdadeiro cristão. E quais ensinamentos a gente vai destacar no verso 16? Quando ele diz, confessai as vossas culpas. É a mesma coisa aí. Acho que tem uma versão que fala, confessai os vossos pecados, né? Tem? Está aí? Pronto. Confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Confessai, a minha diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessar. Esse confessar seria o quê? Confissão de culpa a Deus e aos homens, né? Confessar, falar. Confessar quer dizer, não tem nada a ver com aquela questão de você ir a alguém especial, ou supostamente especial. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo, eu acho que sabe o que eu estou dizendo. Você ir a alguém para confessar e a pessoa olhar para você e dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? O que é que Tiago está ensinando? Ele está ensinando que muitas vezes a gente tem que confessar a Deus e a homens. Chegar e dizer, Luiz, me perdoa, meu irmão, eu pequei contra você. Eu estou confessando o meu pecado. Chegar para Deus, Deus me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra alguém. Enfim, essa confissão é esse tipo de confissão. Falar, dizer, primeiramente a Deus e dizer aos homens. Confissão de culpa à igreja, às vezes você peca contra a igreja, você deve dizer à igreja, meus irmãos, eu pequei contra os irmãos. Isso não é muito comum,
né? Não é muito comum essa questão de alguém que chega e diz: meu irmão, eu pequei contra vocês. Não é comum, mas a confissão de pecados é algo que a igreja devia ter como natural, né? Pequei e confessa. Então, confessar para ter apoio dos irmãos para orar por você. Meu irmão, eu estou precisando de ajuda, né? E não dá para confessar para todo mundo. Tem gente que não entende, tem gente que não sabe ajudar, mas tem gente que entende e ajuda. E essa confissão é chegar: meu irmão, olha, eu estou numa batalha grande, eu estou com um problema, eu estou passando por dificuldade, ora comigo. Agora, há poucos dias eu disse para a igreja: tem gente que chama 10 para orar, mas não ora. Então, não adianta de nada. A vida cristã tem que ser uma vida de prática, você praticar a vida. Meu irmão, vamos orar comigo. Agora, tu também vai orar. Não é chamar o povo para orar, você vai descansar. Você vai também orar. Então, quando Tiago está dizendo confessar as culpas uns aos outros, é isso aí, confessar, meu irmão. Está errado, confesse. Confesse diante de Deus, confesse diante da igreja, diante das pessoas. Chame as pessoas para orar com você. Na verdade, a igreja do Senhor, e eu acho que a gente aprendeu o que é igreja, né? Eu penso que sim, acho que sim, a gente aprendeu o que é igreja. Então, olha bem, a igreja do Senhor deveria ter... é claro que a gente se identifica muito mais com alguns do que com outros. Isso é fato. Não é assim? A gente se identifica muito mais com uns do que com outros. Isso é fato. Isso não tem nada a ver com gente... Eu não quero alguns, quero outros. Não. Mas a gente se identifica mais com alguns. A igreja é assim, né? Por exemplo, o irmão Hélio se identifica mais comigo. Gosta tanto de mim que às vezes parece minha sombra. Uma sombra grande, né? Então, às vezes a gente se identifica mais com alguns do que outros, não tem problema. Agora não pode criar grupos, né? Então, o grupo bom é quando eu e o irmão Hélio estamos juntos. Aí, meu irmão, é problemático. A igreja não pode andar em grupinhos. Isso não pode fazer parte da vida da igreja. Mas chegar para o irmão Hélio e dizer: irmão Hélio, ora por mim, eu estou passando por lutas, por problemas, por momentos difíceis. Confessar. E se eu pequei, meu irmão, eu pequei, eu estou numa luta grande, eu quero que Deus me liberte. Chamar o povo para orar. Então é assim que nós devemos viver como cristão. Então essa é a primeira colocação, o primeiro ensino feito por Tiago nesse verso, né? Confessar as culpas uns aos outros, né? Confessar os pecados, chama as pessoas para orar quando você estiver errado. Às vezes a gente não chama, mas isso é um erro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes a gente não confia. A gente fica pensando: não, se eu disser a fulano, toda a igreja vai saber. Meu irmão, a igreja, se souber, glória a Deus, porque vai orar. Deveria ser assim, né? Embora a gente pode ter medo, não, mas a igreja tem que saber para orar. O pastor tem que saber para orar. O pastor não é onisciente, nem tampouco a igreja é onisciente. Então a gente tem que saber para orar, meu irmão. Essa história, não, eu fico caladinho, só Deus sabe, você vai enfrentar sozinho o problema. E nós deveríamos passar pelo problema juntos. A Bíblia diz até, né? Está feliz, cante louvores. Está triste, ore, né? Ore com os que chorar, com os que choram. Como é que diz? Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Como é que a gente vai alegrar com os que se alegram? Você tem que ensinar alguma coisa, né? Se o irmão Luiz chegar para mim e dizer: pastor, terminei lá, aí eu vou me alegrar com ele. Está perto? Está perto. Ainda não terminou. Mas quando ele chegar e disser: terminei, eu só vou saber que ele terminou se ele me disser, né? E mesmo assim, na vida cristã, os problemas que a gente passa, a gente precisa, deve ter amigos, deve ter pessoas que a gente confia, que ora com a gente. Quando tiver problema, meu irmão, me ajuda aí, que eu estou com problema, pequei, fiz alguma coisa que não deveria. Sem medo. Agora vamos ser claros, né? Às vezes tem gente que não dá para falar. Não é verdade? Mas tem muita gente que dá para falar. Tem muita gente na igreja que é confiável. Eu fico com raiva às vezes quando alguém... Já aconteceu, eu ouvi algumas vezes alguém dizendo: não, pastor, aquela igreja não presta, não necessariamente a nossa,
Mas qualquer igreja. Não, aquela igreja fulano, meu irmão, às vezes foi um fulano, e o resto da igreja não presta não. Aí muitas vezes a gente coloca por uma pessoa, a gente fala, a igreja toda é assim. É não, meu irmão. Podem ter problemas, pessoas podem ter problemas, mas não é a igreja que é toda problemática, né? Então a primeira colocação é essa. A segunda colocação que o apóstolo mostra é, primeira colocação, confessar as culpas uns aos outros. Depois ele diz, orai uns pelos outros, para que sareis, né? Orem uns pelos outros para que sareis. A prática da oração um pelos outros, ela deveria ser algo natural na vida da igreja. Eu deveria orar mais por você do que por mim. Eu acho que os irmãos lembram quando a bênção chegou para a vida de Jó, o que é que ele estava fazendo? Eu acho que todo mundo sabe, né? Orando por quem? Pelos seus amigos. Irmão, olha que amigos, né? Amigos que pensaram errado, mas se a gente orar direitinho, era amigo, né? Porque chegar junto de uma pessoa fedorenta, cheia de ferida. A Bíblia diz que ela está se coçando um caco de telha. Já imaginou? Um pedaço de telha. E os amigos chegam junto. Só amigos chegam junto nessa hora. Porque quando a gente começa a cheirar mal, não é todo mundo que fica junto da gente. Eu estou falando através da enfermidade, tá bom? Não é todo mundo que fica junto da gente, não. Então, meus irmãos, orar deveria ser uma prática natural na vida da igreja. Orar muito mais pelos outros do que por nós, né? Aquilo que a gente fala de vez em quando aqui para a igreja. Olha no nosso meio, por exemplo, olha para Alex, olha para o irmão Geraldo, olha para a irmã Dorinha, né? Até para a Iole também, né, que tem um problema de saúde aí difícil, outros irmãos, Ivandro, né? Se a gente começa a orar para esses irmãos, a gente ora muito mais por eles do que por nós. E a prática da oração deveria ser assim: 80% você ora pelos outros, ou 90%, e 10% fica para você, quando se lembra de você. A prática da oração deveria ser essa. Então, meus irmãos, orem uns pelos outros, estejam levando a vida de oração, né? Clamar, buscar, estar buscando o Senhor, estar pedindo a Deus pela saúde do povo. Tem misericórdia da saúde do pastor, que foi entregue aqui, que a minha glicose em jejum deu 133. Já pensou? Claro que eu relaxei, né? Eu castiguei. Agora eu vou ter que correr atrás. Então, meus irmãos, e aí? Né? E se você souber que a minha glicose, fora do jejum, uma vez que eu olhei, deu 409. Mas graças a Deus, né? Tá em 133. A última vez que eu olhei foi 133. Nós precisamos orar uns pelos outros, né? Clamando uns pelos outros, orando uns pelos outros, né? A vida da igreja deve ser uma vida da prática da oração. Orarmos, estamos orando uns pelos outros, orar muito mais pelos outros do que por nós. E a Bíblia diz uma questão interessante aqui, né? Veja. E a oração da fé, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Esse sarar não é sarar de enfermidades, embora nós saramos de enfermidades, mas na verdade o sarar aqui, sabe o que é? De pecados. Os pecados. A igreja deve andar de tal forma que os pecados deve cada vez mais se afastar da gente. Cada vez mais a gente se santificar e parecer mais com Deus. A cada momento, a cada dia, a cada manhã, parecermos mais com Deus. Sermos pessoas que as pessoas olham para a gente e falam, sentir alguma coisa diferente aí. Como é bom, né? Quando a gente está num lugar e alguém olha e fala, você é crente? É bom, né? Eu achei muito interessante esses dias, eu estava embora eu dê uma dica, né?
Eu estava com uma determinada pessoa, o celular tocou, eu não sabia quem era, pode estar na frente de quem tiver, eu digo, eu atendo, né? Jesus te ama. Aí eu estava na frente dessa pessoa, tocou o celular, eu não sabia quem era, falei, Jesus te ama, conversei com aquela pessoa, depois a pessoa olhou para mim e disse, você é pastor? Aliás, você é pastor? Você é o quê? Aí eu fico, às vezes, né? Assim, para dizer que eu sou pastor. Eu digo, eu sou pastor. Ele disse, bem que eu vi, eu achei que você tinha cara de pastor. Eu não sabia que eu tinha cara de pastor. Eu tinha cara de pastor era assim. Mas é bom, né? Quando alguém olha para você e fala, rapaz, tu é crente. Tu tem cara de crente. Não é bom? Né? Tu tem jeito de crente. Sabe por quê? Eu acho que é por conta do nosso linguajar também, né? A gente usa muito misericórdia, Deus te abençoe, Deus te guarde. É o nosso, alguém fala que é o, como é que fala? Evangeliquez. Né? A gente usa na igreja, é normal, a gente fala, né? Misericórdia. O crente não olha o negócio e diz, virgem, não sei quanto ele, não, ele geralmente ele diz misericórdia. Meu Deus! Né? Deus te abençoe, pode prestar atenção, a gente tem nós temos o nosso próprio linguajar, e talvez por conta disso as pessoas olham e falam, vê alguma coisa diferente, e às vezes a gente nem falou o nosso linguajar, mas talvez Deus está sendo resplandecido através do nosso rosto para abençoar pessoas. Amém. Nós devemos orar uns pelos outros, meu irmão, porque a vida cristã não é fácil. Se alguém disser aqui que é fácil viver o Evangelho, meu irmão, eu vou ter que dizer para você que não é assim. Não é fácil. Tem momento que é muito difícil ser cristão. Mas nós somos chamados para sermos diferentes. E fazer a função de sal quando precisar de sal. E fazer a função de luz quando precisar de luz. Nós somos chamados para isso. Tiago diz, orem uns pelos outros, não parem, embora não está dito assim, mas não parem de orar pela igreja. Meu irmão, você lembrou de alguém? Ora, porque muitas vezes Deus está te despertando, às vezes de madrugada, às vezes você se levantou sem querer, pensa em alguém, ore, meu irmão, não é em vão que Deus está fazendo aquilo, não. Quantas vezes a gente não está pensando em nada e uma pessoa vem na nossa cabeça, talvez Deus está dizendo, ora por essa pessoa. Às vezes está passando um problema, passando uma aflição, passando um momento difícil. Se a igreja exercitar o poder da oração, nós vamos ver muitas coisas. Aí entra no último momento dessa reflexão, quando ele diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração pode muito. Mas a oração de quem? Do justo. E o justo tem duas maneiras da gente entender isso aí. Foi justificado e é uma pessoa que luta para se servir. Ele luta para que a vida dele resplandeça a glória de Deus. Fazer tudo certo. Eu não vou fazer algo direitinho aqui porque você está olhando para mim. Mesmo que não tivesse, é para fazer direitinho, meu irmão. Eu não vou colocar o lixo debaixo do tapete se ninguém está vendo. Não, meu irmão. O lixo tem que ser jogado fora. Vida cristã tem que ser praticada, tem que ser vivida. Não pode ser algo que a gente está no templo, a gente vive o verdadeiro evangelho, e fora do templo. As pessoas dizem, pastor, o Brasil é uma nação quase evangélica hoje. Esses evangélicos que não mudam nada. Pode prestar atenção, a bandidagem está do mesmo jeito. Um Flávio chegou aqui e disse, tem 2 caras rondando aí no Jardim Paulistano, roubando alguns. Quando a gente chegou aqui, não sei se era, né? Tinha 2 caras numa moto aqui na frente. O irmão João, quando chegou que viu, já fechou tudo aqui, né? Quando eu cheguei que eu olhei, sei lá, podia até ser. Mas aí eu vi um testemunho que eu achei lindo. O irmão Alex mostrou para mim antes de começar o culto. De um cara que foi para a igreja para roubar.
Roubar carro, né? Roubar um carro na igreja. E ele disse que ouviu um hino e entrou na igreja. Depois ele foi procurar o pastor e disse: pastor, eu vim para a igreja, mas eu não vim para a igreja eu vim para a igreja para roubar. Agora aquele hino tocou no meu coração. Meu irmão, a igreja está para fazer diferença. Vai cantar. Cante temendo, meu irmão. O que a gente está fazendo? Vai fazer qualquer coisa. Tema. Se santifique. Por quê? Porque tem vidas, às vezes, que vêm para o templo para ouvir a voz de Deus. E Deus usa gente, pode nos usar para abençoar essas vidas. Sabe, às vezes você está... Eu lembro que veio um coral da juventude, lá de Carpina, isso há muitos anos atrás. Veio para Batista da Liberdade. Tinha uma mocinha lá, eu não estava com intenção nenhuma, estou falando que inclusive eu era solteiro, mas não tinha intenção nenhuma não. Só para você ver como é importante. Aquela mocinha estava em um do lado, o coral era grande, talvez 40, 50 pessoas, não sei, era muita gente. Eu não lembro agora quantos eram, muita gente. E estava aquela mocinha cantando lá, meu irmão, aquela mocinha cantava com um sorriso no rosto, que eu olhei e falei: que lindo. Lindo, não ela, mas a maneira que ela estava celebrando a Deus. Meu irmão, nós estamos celebrando a um Deus que é vivo. Por isso que de vez em quando eu digo para os irmãos, meus irmãos, eu falei até para a juventude, né, cantar aquela música Galileu, mas não de forma morgada, como se diz, né? Cantar vivendo, porque Jesus é a razão da nossa vida. Sabe, fazer tudo da melhor maneira que a gente pode fazer. Como diz a Bíblia Sagrada, a oração do justo, que eu estava falando para você, do justo. O justo é aquele que é diferente, aquele que faz as coisas diferentes, aquele que pensa diferente, aquele que dá um testemunho diferente, aquele que vive o verdadeiro evangelho dentro de casa e fora de casa, aquele que está lutando para que Jesus seja visto por todos através da sua vida e da vida da sua igreja. A igreja está aí para isso, meu irmão. Porque nós temos gente de tudo quanto é canto aqui, de Campina Grande, eu estou falando, né? Portal, tem um bocado aí. Jardim Paulistano, tem um bocado aqui. Deixa eu ver mais. Bodocongó, tem um bocado ali. E falta outro bocado, né? Deixa eu ver onde mais. Liberdade. Liberdade, quem é da Liberdade aqui? Quem? Não, Liberdade eu acho que não tem ninguém aqui não. Eu sei, é Liberdade. Não sei, é Liberdade ali, José? É mais ou menos, né? Então, Liberdade Paulistana. Centenário. Olha aí, Cruzeiro, quem é Cruzeiro? Olga. Você também? Eu acho, Cruzeiro. Então veja aí. Estação Nova, como é que é ali? 40. Olha aí. Agora imagina se cada um de nós faz a diferença onde está. Por quê? Porque na semana a gente está tudo disparado, misturado aí, né? Aí talvez Campina Grande inteira, porque você está na escola, está na universidade, está no trabalho, está no sei onde. Imagina se a gente faz a diferença. Eu estou dizendo que não faz. Tá? Não, nós não fazemos a diferença. Estou falando isso não. Mas imagina se cada um de nós toma uma responsabilidade de ser, como a Bíblia diz, justo onde você estiver. Justo onde você estiver. Sabe, eu vi um testemunho esses dias, eu vou agora para finalizar, mas eu quero dar esse testemunho para você. A pessoa chegou e disse: olha, eu trabalho numa escola onde um dos professores lá é homossexual. Ele sabia que eu era crente e ele nunca me procurava. Inclusive ele tinha essa barreira comigo.
Mas uma certa vez ele me procurou, pediu uma ajuda, eu dei ajuda a ele. Nós somos da mesma escola. Ele disse: essa barreira quebrou. Esse cara agora me procura quando precisa. Sabe o que significa isso? Barreira quebrada para que o Evangelho possa ser pregado. A gente tem que fazer diferença. A gente tem que ser justo. Por isso que a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quais são os efeitos? Cura, tanta coisa pode acontecer. Meu irmão, quando é que a oração não resolve? Quando Deus já determinou. Eu vou dar alguns exemplos quando Deus já determinou. Você pode orar de joelho o resto da sua vida pedindo que Jesus apresse sua volta. Deus já determinou a volta de Jesus quando vai ser. Você não vai mudar isso. Isso não se muda. Agora, meu irmão, alguém está enfermo e Deus não determinou que aquela pessoa vai morrer daquela enfermidade. Pode orar, que a oração pode mudar. A oração do justo, né? O poder da gente, né? Eu vou jejuar e vai acontecer. Não, meu irmão. A gente ora e acontece, porque Deus é o soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar todas as coisas. Por isso a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus não determinou, pode mudar. Pode mudar. Agora Deus determinou, não muda. Eu é que tenho que me enquadrar. 2 orações que você sabe na Bíblia, que Deus já tinha determinado. Jesus orou 3 vezes, pedindo para passar o cálice. O cálice não foi passado, ele tinha que fazer aquilo. Paulo ora 3 vezes também, pedindo para que aquela espinho na carne, que na verdade não se sabe exatamente o que é, tem suposições. Alguém disse que era vista, não sei, qual é o problema? E aí, qual era o problema? Ele orou 3 vezes, e a resposta de Deus foi o quê? Alguém lembra? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não determinou, pode mudar. Deus determinou, não muda. Não muda. Deus nos abençoe. Lembre, Tiago está ensinando: confessar as culpas uns aos outros, os pecados. Se pecar, procure pessoas, procure Deus, e procure pessoas também para orar com você. Orar uns pelos outros. Nós devemos estar orando uns pelos outros, orar muito mais pelos outros do que por nós. E a oração pode muito. Agora, se Deus determinou, meu querido, nem adianta orar, que nada vai acontecer. Eu preciso me enquadrar naquilo que Deus quer. A oração às vezes muda só a gente, não muda a situação. Me muda para que eu possa me enquadrar na situação. E às vezes a oração muda a situação, porque quem muda e quem tem todo o poder é Deus. Eu estou pedindo a Ele, Ele pode fazer. Fique de pé comigo, vamos orar. Deus abençoe. Tenha um restante de semana tranquilo e em paz. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado pela bênção nessa noite. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos no Brasil de poder abrir o nosso templo, de estudar a Bíblia, de olhar coisas tão importantes para a nossa vida como cristãos. Pessoas que lutam para acertar, lutam para serem justos, lutam para serem santos, e que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia acertarmos cada vez mais, pecar muito menos e nos santificar muito mais. Nos ajuda, Deus, a orarmos muito mais uns pelos outros. Nos ajuda, Deus, a entender que a nossa oração é muito importante, porque se o Senhor não determinou, as coisas podem mudar. E mudam através da confiança que eu tenho no Senhor e do depósito que eu coloquei no Senhor através da minha oração. Obrigado, Deus.
pelo dia, obrigado por hoje, obrigado pela igreja, por todos que estão aqui, sejam abençoados, fortalecidos, animados e reanimados pelo Senhor. Dá-nos um restante de semana feliz. Tem misericórdia, Deus, de todos os nossos irmãos que estão enfermos. Visita, Senhor, restaura, cura. O Senhor pode todas as coisas. Alex, Geraldo, Iole, Dorinha. Não lembro de outros, mas Deus visita todos os meus irmãos que estão enfermos. E o Senhor pode curá-los. Mas nós aprendemos uma coisa pela Bíblia: a depender do Senhor. Por isso, Deus, faz como o Senhor quiser e nos ajuda a nos adequar à Tua vontade. E a Bíblia ainda diz que a Tua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Nos ajuda, dá-nos uma noite tranquila, livra-nos do mal. Todos que estão aqui, leva-os em paz e na tranquilidade dessa noite para os seus lares. Livra-nos do mal, dá-nos um restante de semana feliz, abençoa tudo que vamos participar, nos ajuda e nos faz ser testemunhas fiéis do verdadeiro Evangelho de Jesus. Dá-nos um restante de semana feliz. Nós oramos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz. Tenha uma semana feliz. Mulher da